Então, galera, agora que a gente deu uma revisada em ligação iônica covalente, falou de ligação metálica, eu vou fazer com você essa questão extra aqui da FUVEST, tá? A questão falou assim para você, ó. Um estudante fez os esquemas A e B abaixo, considerados errados pelo professor. A mistura dos gases nitrogênio e cloro nas condições ambientes e o B, uma amostra de brometo de potássio sólido. O item A, faça a representação correta do A e explique. Repara, se eu estou falando do gás nitrogênio e do gás cloro, pô, N2 e Cl2 são as moléculas, inclusive. O Cl2 ó, tá corretamente representado. Só que o gás nitrogênio é N2, não é monoatômico aqui, tá? Então essa seria a representação correta. Então lembra lá, né? A metal com a metal, ligação do tipo covalente. Como tem uma fórmula definida, são moléculas de N2 e Cl2. O legal mesmo que eu queria fazer com você é o B, ó. Amostra de brometo de potássio sólido. E o cara falou que está errado. Mas olha que estranho, professor, ó. É K com BR, ó, K com BR, K com BR. Qual que é o erro aqui? Repara, quando eu represento desse jeito aqui, é como se eu estivesse representando moléculas, ó. Essa aqui seria uma, essa seria outra e essa seria outra molécula. Essa representação está errada, porque K com Br é uma ligação do tipo iônica. O K é um metal e o Br é um ametal. Pô, metal com ametal é ligação do tipo iônica, então. E ligação iônica tem cátion e tem ânion. O correto seria representar um monte de cátions e ânions. Então, essa representação ela está errada, tá? Então, cuidado aí com ligação covalente e ligação iônica na hora de montar as estruturas. E a última parte dessa aula aí, para a gente trocar uma ideia sobre condutividade elétrica. Na verdade, a primeira aula que você teve lá no outro setor de Química C foi de condutividade elétrica. Só que naquela época você nem tinha ouvido falar ainda de ligação covalente, iônica, metálica, nem de ácidos. Então eu te retomo aqui para fechar aquela parte de condutividade e fazer uma complementação das ligações. Quando você viu condutividade, você viu assim, ó. Você pegava um aparato desse, uma lâmpada, um fiozinho estava ligado na tomada aqui, e aqui dentro você colocava uma substância. Em geral, você colocava uma solução, né? E se essa solução que você colocou aqui conduzisse corrente elétrica, a lâmpada ia acabar acendendo. Condutividade elétrica. Então, ó, quando a lâmpada não acendia, você chamava de uma solução não condutora. Uma solução que não conduz corrente elétrica. Ela também é chamada de uma solução do tipo molecular ou não eletrolítica. E é uma solução que contém apenas moléculas, que são partículas sem carga dissolvidas. Então essa é a ideia, ó. Joguei, por exemplo, um soluto aqui na água, ele vai apenas dissolver, tem moléculas neutras. É o exemplo, ó, de quando a gente jogava sacarose, que é o açúcar, né, na água. Quando você joga açúcar na água, ele apenas dissolve, fica desse jeito aqui, ó, moléculas neutras. Aí não conduz corrente elétrica. Uma solução que conduz corrente elétrica é chamada de uma solução do tipo eletrolítica ou do tipo iônica, porque vão ter íons. Ela contém íons, né? Você sabe lá, o cátion e o ânion, que são com carga dissolvidas. Então, quando eu jogo um soluto aqui, dissolvo, por exemplo, na água, quando tiver ó, íons em solução, ou seja, íons livres, vai acender a lâmpada, conduz eletricidade. Em que casos eu tenho formação de íons? Dissociação iônica. Tem que lembrar, a palavra dissociação significa separação. Iônica, íons. Eu vou ter uma separação de íons. Isso aqui então acontece quando eu tenho já íons, ou seja, quando eu tenho um composto do tipo iônico. Quando eu pego NaCl, como tem um cátion e ânion, repara, é ligação iônica. Quando eu jogo na água, a água separa o cátion do ânion. Ó, tem íons livres, conduz corrente elétrica. A ionização é quando você tem a formação de um cátion e ânion a partir de um composto molecular. Muito estranho, né? Acontecia, por exemplo, quando jogava um ácido na água. Lembra o nome desse ácido aqui, ó?
ácido clorídrico, HCl. Na verdade, quando você joga um ácido na água, ele vai liberar o H+, e quem vai pegar esse H+, é a água. Você forma o H3O+, que é o hidrônio ou hidroxônio, mais o Cl-. Então aqui, ó, como eu tinha um ametal com outro ametal, eu tinha uma ligação do tipo covalente. A ligação covalente, eles compartilham elétrons, não tem cátion e não tem ânion. Só que quando eu joguei na água, teve a formação de cátions e ânions. Por isso que é uma ionização. Tá? Então, a dissociação é a separação de íons. Dissociação é uma transformação física. Você não formou nada novo. Daqui para cá, só separou. A ionização é uma formação. Então, a ionização vai ser um processo ou transformação química. Não tinha íons. Quando eu joguei na água, ó, teve a formação dessas novas espécies químicas. E a amônia também. Né? Quando a gente joga uma amônia na água, ela acaba também ó, ionizando. Na verdade, ó, é como se a água desse o H+, aqui, viraria o NH4+, e o OH-. Então, ó, resumindo condutividade. Se um composto tem ligação iônica, ele vai conduzir eletricidade em água ou fundido. Como é que a gente faz essa representação? Ó, desse jeito. Composto iônico em água sofre dissociação, tem o Na+ aquoso, o Cl- aquoso. Quer dizer que está dissolvido na água. NaCl sólido tem um cátion, tem um ânion. Se eu esquentar até derreter é ir do estado sólido para o estado líquido. Quando você esquentar, você vai acabar separando ó, esse cátion do ânion. Então, vai ter o Na+ líquido e o Cl- também líquido. De qualquer uma das formas, repara, tem íons livres, conduz corrente elétrica. Ligação covalente. Conduz eletricidade em água se for um ácido ou se for amônia. Porque quando você joga um ácido ou amônia na água, a ionização produz íons. Se tem íons livres, conduz corrente elétrica. E cuidado aqui com ligação covalente, né? Ó, açúcar, glicose, álcool. Repara, glicose tem sacarose, perdão, CHIO. São 3 ametais. É ligação do tipo covalente. Como não é um ácido e não é amônia, não conduz. Mesma coisa para a glicose e para o álcool. Álcool tem CHIO. Ó, ligação covalente. Tá vendo? Como aqui é uma ligação covalente e não é nem amônia nem ácido, se eu jogar o álcool na água, não conduz corrente elétrica. E pensando em metais, né? Metal conduz eletricidade no estado sólido ou fundido, ou seja, no estado líquido, metal também conduz corrente elétrica. E um cuidado aí, o carbono grafite, que a gente viu na outra aula lá, carbono grafite, né, é uma variedade alotrópica do carbono. É uma substância simples formada apenas por carbono. Como o carbono é um ametal, carbono com carbono é ligação do tipo covalente, né? Então, o carbono grafite, ó, apesar de ter ligação covalente, ele é um sólido nas condições ambientes e conduz eletricidade, né? Então, cuidado aí e relembrando também que o carbono grafite é um composto do tipo covalente.